Forte abraço a você que me acompanha aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance, a melhor análise do jogo. Aqui, amigo, hoje é o Passando a Limpo. Deixa eu me ajeitar aqui, enquadrar bonitinho. O Passando a Limpo das rodadas do final de semana em singular, dos campeonatos brasileiros da Série A. Me parece que o Palmeiras está caminhando para definitivamente mais um título. Na Série B, onde nós temos uma confusão, uma aproximação perigosíssima para Vasco da Gama, que está na quarta colocação. E na Série C, cara, que teve resultados assim, mais de que surpreendentes. Os paulistas, até então muito bem posicionados, tropeçaram em casa, tanto o Botafogo de Ribeirão Preto, aqui em Ribeirão Preto, quanto o Mirassol. Eu, antes de mais nada, eu quero desejar a você uma ótima semana, que você possa trabalhar tudo certo, cumprir os seus compromissos, e também quero agradecer a todos vocês que se envolveram com o nosso trabalho no sábado, quando nós transmitimos o jogo. Rapaz, é a primeira vez na minha vida, que coisa interessante, um jogo do futebol alemão, o Bayern de Munique, que timão, hein? Que impacto que é esse time. Contra o Stuttgart, que no final do jogo conseguiu um empate para lá de importante. Então eu quero agradecer a vocês que nos acompanharam. Nós tivemos perto de 2.000 views. Acho que é assim que fala, porque não entendo muito. O que eu entendo é de trabalhar no jogo, fazer o jogo, comentar, dar meus pitacos e tal. Então também quero agradecer ao apoio do imprescindível do Vinícius Falquete, que é o meu produtor, meu editor, tudo que nós fazemos aqui sem ele não anda, e também ao Thiago Mocva, o nosso narrador, que trouxe a sua mensagem, seu linguajar jovem, junto com o Thiago Coutinho, que foi um dos nossos comentaristas. Muito obrigado a eles e a vocês que nos acompanharam. Vamos seguir o nosso trabalho de hoje, dia 12, uma jogada rápida. Não podemos estourar o horário, porque eu estou sozinho. O Thiago Coutinho não pode participar hoje, ele está com compromissos lá de ordem pessoal. Então eu vou tocar a boleia aqui para nós comentarmos rapidamente. Eu te garanto que é rapidamente. Eu tenho alguns dados anotados aqui a respeito, principalmente do Campeonato Brasileiro da Série A, mas nós vamos conduzir a coisa com muito capricho, com muita pegada. Ok? Vamos embora? Então estamos aí. O Vinícius vai trazer para mim a imagem, olha lá, a arte, 26ª, que começou lá na quarta-feira. Você está vendo ali o primeiro jogo lá, 1-1, Atlético Mineiro e Bragantino. No sábado nós tivemos sequência de 4 jogos, Internacional 1-0 no Cuiabá, resultado importante para o Inter. O Ceará 2-1 no Santos, importante para o Ceará e muito ruim para o Santos. O Fluminense, que tem compromisso no meio de semana, uma boa vitória frente ao Fortaleza. E o Palmeiras, com um pouquinho mais de dificuldade que imaginava, passou pelo Juventude. Isso aí não está escrito na súmula? Não está escrito lá na súmula? Você abre o site da CBF, clica lá cbf.com.br, tem documentos lá do jogo, você clica lá, não vai estar escrito que com mais dificuldade. Ganhou, e era o que aparentava ganhar. No domingo, um domingo com 5 jogos, pela primeira vez 2 jogos às 11 horas da manhã, 2 empates, Botafogo e América 0-0, Avaí, Atlético Paranaense 0-0, muito ruim para o Avaí, que fazia uma partida em casa, brigando contra a linha de rebaixamento. Outro empate à tarde, no horário nobre da televisão brasileira, 16 horas, São Paulo e Corinthians 1-1, perdão. A ótima vitória do Coritiba 2-0 frente ao Atlético Goianiense, que parece estar num lugar complicado, o Goianiense. E o ótimo empate para o Goiás e ruim para o Flamengo, Goiás 1, Flamengo 1. Eu vou de cara começar a comentar aqui o jogo do começo da semana. Deixa eu trazer o meu Word aqui, que eu fiz um papelzinho bonitinho. Olha lá, o Atlético Mineiro empatou com o Bragantino 1-1. O Bragantino saiu na frente com 30 minutos. Aderlan, aquele lateral direito, é bom jogador, hein, rapaz? Bom jogador, poxa vida. O Atlético Mineiro continua dirigido, você percebeu isso? Continua, né? Continua dirigido pelo Cuca. O Bragantino segue com o Maurício Barbieri, provavelmente, não, certeza que é o treinador mais longevo do Campeonato Brasileiro da Série A. Este Atlético empata. Peraí, o Atlético saiu na frente, puxa vida, agora que eu tô vendo que eu inverti a ordem aqui, o Atlético saiu na frente com o Ademir, aproveitando um cruzamento de
de Google, ele deu um toque. Me parece que o goleiro do Bragantino falhou, tá certo? O Atlético fez 1-0, depois o Bragantino empatou em 1-1. O Atlético fica num lugar parecido com confusão, porque o sétimo lugar pode e não pode dar a classificação. Sétimo lugar, próximo jogo do Atlético é contra o Avaí, fora de casa, e o Bragantino se mantém em nono lugar, mas o Bragantino está ótimo no nono lugar. O próximo jogo do Bragantino é no domingo lá em Bragança Paulista, ok? Então esse foi o primeiro jogo da rodada lá no meio de semana. Vamos para os jogos do sábado, pela ordem aqui da nossa arte. Internacional e Cuiabá, minha ordem está absolutamente correta. O Internacional do Mano Menezes, o Cuiabá do Antônio Oliveira, o treinador estrangeiro, recentemente contratado, adotou um 5-3-2. Rapaz, é interessante esse 5-3-2, viu, amigo? Eu vou falar rapidamente. O que acontece é que você evita aquela jogada quando tem 4 zagueiros, eles vão tocando da direita, toca, e abre na esquerda para ficar 1 contra 1, ou às vezes 1 contra nenhum. Né? Porque dependendo do giro, se o giro for rápido, pode pegar um jogador aberto do lado oposto, ou na direita ou na esquerda. O interessante é que a jogada começa de um lado para acabar do outro. E quando você monta o 5-3-2, não é 3-5-2, é 5-3-2, você tem os 5 jogadores da linha defensiva abertos, então vai pegar lá 1 contra 1 e provavelmente com sobra. Foi uma estratégia interessante que o Internacional enfrentou, o Cuiabá adotou. Mesmo assim, o Internacional foi o vitorioso. Um golaço de alemão, eu vi o jogo, exatamente o que aconteceu, gente. A jogada veio do meio, teve uma perspectiva de finalização, depois a abertura de bola lá do lado direito, o cruzamento, e o alemão sobe no meio da zaga e fez 1-0, isso com 22 minutos do segundo tempo. Você veja que o Cuiabá aguentou essa pressão do Internacional jogando em casa até 22 minutos do segundo tempo. Então, aí, você que gosta de futebol, você que gosta de conversar de tática, né? Como é que monta, quem que marca, a marcação é flutuante, a marcação é individual, a marcação é no coletivo, todo mundo marcando posicionado. Se alguém puxa, quem está mais perto vai junto, o outro tampa o espaço de quem saiu. É muito legal esse sincronismo que tem na defesa. Então, essa estratégia utilizada pelo Cuiabá é uma estratégia, amigo. Você que vai assistir a Copa do Mundo, preste atenção que os países europeus e africanos e sul-americanos provavelmente irão usar isso contra o Brasil, que o pessoal sabe muito bem, brasileira é muito bom no 1-1, né? O Neymar, o Rafinha, o Vini Júnior, o Rodrigo, esses caras que jogam aberto para driblar um e ir para o lugar decisivo. Foi uma boa estratégia do Cuiabá, mas mesmo assim o Internacional venceu. O Internacional que sobe 2 posições, assume a 2ª posição e no fim de semana, ainda só na semana que vem, na segunda-feira, irá enfrentar o Atlético Goianiense. Já o Cuiabá cai uma posição, entra na linha de rebaixamento com 17 pontos, com 26 pontos, e o próximo jogo contra o Atlético Paranaense fora de casa na Arena da Baixada, o que me parece que esse Cuiabá está com um sinal muito preocupante. Outro jogo que o sinal é preocupante, e vamos falar dele, Ceará 2, Santos 1, muitíssimo preocupado eu estou, amigo. Você me pergunta, mas Juninho, por que você vem com essa conversa de muito preocupado? Muito preocupado, gente, porque nós que estamos no ambiente futebolístico, no ambiente esportivo, nós percebemos a discreta queda que um clube vem tendo. Eu digo clube, a parte fora do campo, e digo time, a parte dentro do campo. O Santos, que teve mudança de treinador recentemente, acho que há 6, 7 jogos, o Santos não consegue estabilidade. Ele não consegue aquela regularidade que é imprescindível para um time como o Santos, que nunca caiu, né? A gente começa a falar do Santos em linha de rebaixamento? Não falamos de Santos em linha de rebaixamento, mas eu insisto em dizer que o Santos tem uma discreta queda nesses últimos resultados, o que pode resultar num problema muito grande. O Ceará, que venceu por 2-1, dirigido pelo Lúcio Gonzalez, um treinador jovem aqui no Brasil, né? Chegando agora recentemente, e o Santos dirigido pelo Lisca. Olha lá, o Vozão abriu a contagem,
aos 6 minutos, olha lá. E esse jogo aqui eu vi os melhores lances. Rapaz, quantas falhas do sistema defensivo, meu amigo. Olha lá, com 6 minutos, Guilherme Castilho fez 1-0 para o Vozão. Vozão é o apelido do Ceará. Rapaz, o segundo gol do Vozão, o Eduardo Bauerman, tem um nome chique, o zagueiro do Santos, resolveu atrasar a bola para o goleiro, João Paulo, sem olhar. O que não manda o figurino. Você que gosta de futebol, que tem um filho, que o meu filho joga na defesa, eu gosto de ver algum detalhe que os ex-jogadores experientes podem dizer, que é o meu caso. Meu amigo, antes de atrasar a bola para o goleiro, olha para o goleiro. Não tem jeito de você estar olhando assim, eu vou mostrar para vocês, deixa eu ver se eu estou correto aqui na minha imagem, isso. Eu estou olhando para baixo assim e o goleiro está lá. Só que o atacante, que eu não estou vendo, que eu estou olhando para baixo, está ali também. Então, a hora que eu atraso, o atacante correu, foi isso que aconteceu com o Eduardo Bauerman, que é um bom zagueiro. O ano passado, acho que no ano retrasado, estava no América Mineiro. E, rapaz, que coisa boba isso aí. Da mesma forma com que o Marcos Leonardo tirou proveito do sistema defensivo do Ceará, que atrasaram uma bola. Eu não vou falar nem o nome de quem foi, porque eu não quero me envolver com isso. Aqui está, inclusive aqui está escrito, né? É o Richard, erra ao atrasar a bola, e o Marcos Leonardo, bom jogador do Santos, está conseguindo um destaque num momento difícil. O Santos fez o gol, mas não conseguiu buscar o empate, perdeu o jogo para o Ceará lá no Castelão, exatamente, o Castelão, lá em Fortaleza. O Ceará sobe uma posição, vai para 14º, que é muito bom para o Ceará, porque se manter na primeira divisão, rapaz, é uma coisa maravilhosa. Além do dinheirão que ganha, ainda tem condições de perspectivas de outras competições. O Ceará, que no fim de semana irá enfrentar o São Paulo, lá no Castelão mesmo, uma posição ganhou, foi para 14º, e o Santos se mantém em 10º lugar, mas eu repito, esse 10º lugar, para mim, é quase a segunda página. A primeira página vai até o 10º lugar. No fim de semana, o Santos tem um clássico. Clássico esse que eu já assisti, inclusive, no Allianz Parque, não sei em que ano aí, em 2018, 2019, eu fui lá em São Paulo assistir. O Santos vai enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque, no domingo, 18h30, e eu estou muitíssimo preocupado com o Santos. O outro jogo, na sequência, exatamente, Fluminense 2, Fortaleza 1, um jogo cheio de detalhes de arbitragem. Eu vi os melhores momentos, todo mundo reclamando com todo mundo, inclusive teve um componente da comissão técnica do Fortaleza que foi expulso. O que eu vi, a arbitragem foi correta, não é? Porque teve um lance de gol do Fortaleza anulado lá, que para mim foi falta, não devia nem ter discussão, nem devia ter ido para o VAR. O próprio árbitro na jogada viu, o árbitro que foi o Paulo Roberto Alves. O Fluminense fez 1-0, é redundante falar que o Fluminense fez 1-0 com o Cano. Você vai falar, Juninho, de novo você está falando que ele mostra o L lá, não é do Lula não, o L é do filho dele, acho que chama Lucas, e ele agradece sempre que ele faz o gol, 10 minutos do primeiro tempo. No comecinho do segundo tempo, o Fortaleza empatou com o Thiago Galhardo, sempre bom finalizador, mas o Fluminense, de novo, com o Cano, fez 2-1, e o Fluminense volta a vencer, porque o Fluminense é um desses clubes brasileiros, são 4 clubes brasileiros, que tem rodada no meio de semana, porque o Fluminense irá jogar contra o tal de Corinthians, lá na Arena do Corinthians, o jogo da Copa do Brasil, o jogo da volta da semifinal, primeiro jogo no Maracanã, 2-2. Com esse resultado, o Fluminense sobe uma posição, vai para 4º lugar, e no fim de semana, lá no fim de semana, nós temos Fla-Flu, Fluminense, Flamengo, Flamengo e Fluminense. Já a equipe do Fortaleza tem o jogo no fim de semana contra o Juventude, lá no Alfredo Jaconi, na belíssima Caxias do Sul. O Fortaleza que cai 3 posições. Olha, veja, hein? Uma derrota que empurra o time mais 3 posições para baixo. Isso é muitíssimo complicado. O Fortaleza tem que estar atento. Outro clube que tem que ficar muito atento é esse que está na última linha aqui do lado esquerdo da tabela. O Juventude perdeu de novo para o Palmeiras e claramente o Juventude tem um sinal muito perigoso, quase que irreversível, de rebaixamento. Mas falando do Palmeiras,
Um ótimo resultado para o Palmeiras, que se mantém na primeira colocação, não tem como ser melhor que primeiro, né? É muito gozado que sai. Número 1, Palmeiras. Que lugar que ele estava? Em primeiro. Não tem como ser melhor que primeiro, né? Oh, meu Deus, muito legal. O Palmeiras que com o Rony saiu à frente, não é? Fez 1-0, que minuto? Olha aí, no comecinho do segundo tempo, o primeiro tempo foi 0-0, o Palmeiras do Abel Ferreira, o Juventude do Humberto Loser, e o Juventude conseguiu um empate com o Guilherme Parede, isso aos 17 do segundo tempo, e logo em seguida, 21 minutos do segundo tempo, o Zé Rafael fez o gol que deu a 15ª vitória para o Palmeiras. Olha só, hein? São 26 jogos, 15 vitórias, mais do que o dobro, né? Esse é um dos sinais mais claros do impacto matemático que o Palmeiras tem nesta competição. Palmeiras que no meio de semana foi eliminado da Copa Libertadores, ficando de fora depois de muitos anos. Palmeiras 2 vezes finalista e campeão da Libertadores. Desta vez ele foi superado pelo Atlético Paranaense, o empate 2-2 lá no Allianz Parque. Mas ontem o Palmeiras voltou a vencer, consolida a primeira colocação, 54 pontos, distante do segundo lugar, que mudou de novo. Daqui a pouco nós falaremos quem que assumiu a segunda colocação. O Palmeiras enfrenta no final de semana, como nós dissemos agora há pouco, o clássico Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque, e o Juventude joga em casa, um jogo que, vamos dizer, se o Juventude ganhar, que o Juventude também não sai desse 20º lugar, né? Juventude joga contra o Fortaleza, parece uma perspectiva de equilíbrio. Se o Juventude ganhar, pode ser que crie até um ambiente de sair lá da linha do rebaixamento. Vamos para os jogos do domingo, que começou com os jogos das 11 horas da manhã, um joguinho bem normal, bem chatinho. Eu nem procurei os melhores lances, viu, gente? Porque sempre que nós vamos fazer o nosso trabalho à segunda-feira, eu procuro os melhores lances, mas aqui, como é que eu vou procurar os melhores lances desse 0-0? O Botafogo empatou com o América no Engenhão, Newton Santos, sob o comando do Luiz Castro, continua lá, Wagner Mancini para o América jogar fora de casa contra um Botafogo que já foi campeão brasileiro, campeão de um monte de coisa. Para o América foi um ótimo resultado. E por incrível que pareça, um empate que deu um crescimento de classificação para o Botafogo, subiu uma posição, está em 12º lugar, ainda na página 2, com 31 pontos. No fim de semana, o Botafogo recebe no mesmo Engenhão, Newton Santos, o Coritiba. Olha, 2 jogos, hein, que o Botafogo precisa pontuar. O América Mineiro se mantém em 8º lugar, um número maior que todo mundo esperava, inclusive que eu conheço particularmente alguns dos profissionais da comissão técnica do América Mineiro. E, meu amigo, 8º lugar, os caras estão soltando festa, soltando foguete lá, porque é muito importante. No fim de semana, o América enfrenta o Corinthians. Falando em Corinthians, ontem nós tivemos o clássico. Aqui na ordem está errado. Peraí, então eu vou voltar porque eu estou fazendo errado aqui. Cadê o jogo que eu tenho que comentar? Esse aqui, ó. Pela ordem ali que o Vinícius trouxe, Avaí e Atlético Paranaense. Eu já estou com esse jogo aqui na ressacada. Um jogo que, rapaz, eu vou dizer para você, o Avaí precisava ter um resultado positivo. O Avaí que continua. Quando eu digo continua, é porque eu não sei até onde vai, com o Eduardo Barroca de treinador e o Clube Atlético Paranaense, o Filipão. Olha que jogo bacana, o jogo das 11 horas na ressacada, por isso que eu errei a ordem aqui. O Atlético Paranaense teve o Vitinho expulso aos 4 minutos do segundo tempo, já com 1-1, porque o Avaí fez 1-0 no primeiro tempo. O William Potker, cara, aquele da Ponte Preta, um cruzamento da esquerda, ele entrou, baixou a cabeça assim, eu vi os gols, evidentemente. E no comecinho do segundo tempo, esse garoto, Terans, que às vezes é titular do time do Filipão, fez um golaço de pé esquerdo. Rapaz, 2 minutos do segundo tempo, que golaço que esse Terans fez. Terans, que entrou no segundo tempo do jogo Palmeiras e Atlético Paranaense e ajudou o Atlético a empatar. Esse garoto é uma das opções do Filipão. O Avaí
com esse empate não sai da 18ª colocação, um lugar muito preocupado. Apesar de ter o próximo jogo em casa, o Avaí contra o Atlético Mineiro, nada será fácil para o Avaí, vai precisar fazer muita coisa e muita coisa pesada, tá certo? Avaí 18º, o Atlético Paranaense se mantém na 6ª colocação com 43 pontos e no fim de semana pega o Cuiabá, provavelmente com uma perspectiva de resultado positivo. Deixa eu ver a ordem ali, depois do Avaí é o jogo do, exatamente, o clássico majestoso que eu tinha começado a dizer. Deixa eu recuar aqui estou, São Paulo 1, Corinthians 1, São Paulo continua, dirigido pelo Rogério Ceni, que teve um resultado marcante no meio de semana, quando eliminou o Atlético Goianiense, depois de uma vitória 2-0 e as penalidades máxima. Corinthians continua dirigido por Vitor Pereira. Olha, eu vou dizer para você uma coisa, amigo, se você não viu, tire um tempinho para ver o gol que o tal do Yuri Alberto fez. Rapaz, que coisa ele fez, uma triangulação por dentro. Quando eu digo que é por dentro, é que está centralizado, está ali entre o zagueiro central e o quarto zagueiro, à frente do volante, ali naquela parte bem frontal à grande área, bem frontal. O Yuri Alberto domina e solta um balaço de pé esquerdo no ângulo. Se você tivesse 3 goleiros, inclusive o Rogério Ceni, não ia conseguir pegar isso. 3 minutos do primeiro tempo, deu aquela sensação positiva para o Corinthians, mas o São Paulo, através de Éder, fez o empate sem muita perspectiva e do Cássio participar do gol. O São Paulo conseguiu empatar um jogo importante para o São Paulo, porque o São Paulo tem uma vida ainda no meio de semana, tem coisa para o São Paulo e tem coisas para o Corinthians. Com relação ao Campeonato Brasileiro da Série A, o empate, o São Paulo sobe uma posição, vai para 13º, com 31 pontos. No fim de semana, neste campeonato que estamos comentando, o São Paulo vai até Fortaleza enfrentar o Ceará. Já o Corinthians caiu 2 posições com empate. Você vê que tem time que empata e sobe, tem time que é o caso aqui, o São Paulo subiu, o Corinthians caiu 2 posições, vai para 5º lugar. Corinthians que no meio de semana tem o jogo contra o Fluminense, Copa do Brasil. O jogo parte de um 2-2, quer dizer que quem ganhar leva, se empatar é pênalti, não tem choro. O Corinthians agora está na 5ª colocação e no fim de semana vai enfrentar o América. Inclusive o pessoal do América, como eu disse, são meus parceiros, me convidaram para ir lá assistir o jogo. Juninho, se você quiser ir assistir o jogo, você está convidado para participar com a gente do jogo. Lá o Regis e o Wagner Mancini. Quem está mandando bem e mandou bem foi o tal Coritiba. Deixa eu achar aqui, já está aqui na ordem. Coritiba 2, Atlético Goianiense 0 no Couto Pereira, 16 horas. Coritiba que continua com o Guto Ferreira e o Atlético Paranaense recentemente contratou o Eduardo Batista e segue. O Atlético Goianiense perdeu o Jorginho expulso. Essa expulsão eu acho que foi depois do jogo. Eu procurei para ver, eu não consegui ver o que aconteceu, porque está escrito: fim do jogo, o Jorginho expulso, ele que tinha sido substituído. E o treinador do Atlético Goianiense, o Eduardo Batista, foi expulso aos 39 minutos do segundo tempo. O Coritiba, Aleph Manga, aquele atacante lá do Rio de Janeiro, que já esteve, inclusive, eu acho que ele esteve no Goiás, fez 1-0, 44 minutos do primeiro tempo, e depois Fabrício fez o segundo gol para o Coritiba. Um resultado muitíssimo bom, interessante para o Coritiba, que sobe uma posição. Esta uma posição é a saída da linha do rebaixamento, não tem vermelhinho ali, 16º lugar para o Coritiba, e o Atlético Goianiense continua muitíssimo apertado. No fim de semana, no sábado, o Coritiba vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo no Engenhão, e na segunda-feira que vem, o Atlético Goianiense enfrenta o Internacional de Porto Alegre. Preocupado eu estou, repito, eu estou muito preocupado com o Atlético Goianiense. E o último jogo da rodada, essa rodada foi aquela rodada em que todos os jogos se encerram. Se encerram? Será que é assim que fala? Alguém vai me corrigir se eu me expressei errado. Goiás 1, Flamengo 1.
um jogo importante, tanto para Goiás, que se mantém e precisava se manter numa linha alta com o Jair Ventura, lá o filho do Jairzinho, ponta direita da seleção brasileira de 1970, também jogou em 1974. O Jair Ventura está mandando muito bem. O Goiás, inclusive, saiu na frente 34 minutos do segundo tempo. Olha só, rapaz, que é isso? Dieguinho chutou, a bola bateu no próprio pé dele, ou bateu em alguém para fazer uma curva estranha, rapaz, e vencer o goleiro do Flamengo, que se mantém dirigido pelo Dorival Júnior. Para o Flamengo era importante esta briga contra uma briga contra o Palmeiras, para chegar lá e assumir uma condição. O Goiás se mantém na 9ª colocação, muito legal. No fim de semana joga contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista, no estádio Nabi Abichedi, e o Flamengo caiu uma posição, vai para 3º lugar. No fim de semana tem Flamengo e Fluminense, e no meio de semana, na quarta-feira, deixa eu ver aqui, quarta-feira, o Flamengo recebe o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro da Série A, o Flamengo que briga, tenta chegar perto do Palmeiras. O Vinícius vai trazer para nós a classificação, a primeira página, vamos ver como está. Olha lá, Palmeiras 54, vixe Maria. 46 do Internacional, mais 8 da 54, 8 pontos, hein? E o Palmeiras 15 vitórias, Internacional 12, sei não, hein? Flamengo e Fluminense 45, Corinthians 44, Atlético Paranaense 43, aí tem um hiato, né? Tem um espaço aí que o Atlético Mineiro com 40, não vejo nada positivo. América Mineiro e Goiás quebrando o protocolo, que estão na página 1, deveriam estar na página 2, e o Santos, mesmo com a derrota, ainda se mantém em 10º lugar com 34 pontos. Na página 2, olha lá, o que temos? Bragantino, Botafogo e São Paulo. Com certeza essa ordem está errada. Deveria ser São Paulo, Botafogo e Bragantino. Mas está Bragantino, Botafogo e São Paulo, Bragantino 33, Botafogo, São Paulo e Ceará 31, Fortaleza 30, Coritiba 28. Na distância de 2 pontos do Cuiabá, o São Paulo está a 5 pontos e tal, tem uma condição tranquila, mas Cuiabá 26, Avaí 25, Atlético Goianiense 22, Juventude 18, são os times, os clubes que estariam rebaixados para a Série B em 2023. Vamos para a Série B, já que nós falamos para a Série B, a passada bem rápida. Olha só, na terça-feira o Guarani perdeu para o Vila Nova 2-1 lá no Oba, em Goiânia, um ótimo resultado para o Vila, e o Guarani, por pior que tenha sido a derrota, no final da rodada, a derrota não mexeu muito com a condição de sair do rebaixamento. Daqui a pouco o Vinícius vai trazer para nós a tabela de classificação para você ver. A Ponte Preta conseguiu um ótimo resultado, 1-0 no Moisés do Carelli frente ao Sport. A Ponte Preta, que já está num lugar confortável, tranquilo, e não tem mais que brigar contra nada, a não ser com uma possibilidade que existe matematicamente de buscar a 4ª ou 3ª colocação da Série B. O Sampaio Corrêa venceu o Novo Horizontino que vem para a linha baixa da classificação. Estou preocupado com o Novo Horizontino. Só mais um detalhe, Criciúma e Bahia fizeram um bom jogo, um 0-0, daqueles 0-0 bons que nós sabemos, de vez em quando tem. Isto na quinta-feira já. O Cruzeiro, um ótimo resultado com o Operário, resultado mínimo, resultado apertado, mas um tremendo resultado para o Cruzeiro, que fatalmente tem o acesso garantido e deve bater recorde de pontuação nesta edição da Série B. O Náutico venceu o Brusque, esse é um dos resultados. O Cruzeiro venceu o Operário, o Náutico venceu o Brusque, 2 resultados que ajudaram o Guarani. No final você verá, o Náutico ainda briga para sair do rebaixamento. O Ituano ainda com o Carlos Pimentel de interino. Será que ele vai continuar? O Sargentinho, eu botei apelido nele, trabalhou comigo no Corinthians. Eu boto apelido nos caras, aparece lá, é bullying, é um monte de coisa que é errado, não posso fazer mais. Mas o Sargentinho está mandando bem. O Ituano venceu o Tombense sem muita dificuldade, 3-0 lá em Itu. O empate do CSA com o CRB no Rei Pelé, o empate de clubes adversários estaduais, tradicional, mas não ajuda muito nos times. Se não me engano, o CSA ficou apertado. A vitória do Londrina coloca o Londrina encostadinho no Vasco da Gama e traz a Chapecoense para uma briga contra o rebaixamento. Olha a Chape, hein? Caiu e está brigando para sair do rebaixamento. Essa tal Série B é muitíssimo perigosa. O resultado do Grêmio, eu assisti um pouco desse jogo, eu vi os 3 gols. Começou o jogo,
2-1. Não começou o jogo 0-0, não. Começou 2-1. O Vasco abriu a vantagem, mas o Grêmio virou. O Vasco com o Jorginho de treinador, o Grêmio com o Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, dois treinadores jovens, mas maduros nos dois clubes. Foi um ótimo resultado para o Grêmio e um péssimo resultado para o Vasco. Você verá agora na classificação o que é ruim para o Vasco. Olha só, olha lá. Cruzeiro 62, tchau. Bahia 51, muito perto. Grêmio 50, muito perto. Muitíssimo perto. Vasco 45, 29 jogos, 12 vitórias. Londrina 44, 29 jogos, 12 vitórias. Saldo de gols do Vasco 7, do Londrina 3. Quer dizer que há um jogo de reverter o processo, muitíssimo complicado. O Ituano se mantém lá em cima, bonitão, com 40 junto com o Sport e o CRB. Ponte Preta e Criciúma com 39, duas equipes que se recuperaram durante a competição. Não é? Na página 2 nós temos, olha lá, Tombense, que caiu. Tombense chegou até a ficar em quinto lugar, caiu muito, 39, Sampaio 38, e de Novo Horizontino para baixo, briga do rebaixamento, não tenho o que dizer. Novo Horizontino 3, Chape 30, CSA 32, Brusque 31. Ponto. Aí, Vila Nova 31, Operário 30, Guarani 29, Náutico 27. O que nós dissemos é exatamente isso que você está vendo, amigo. O Guarani está a uma vitória numa combinação de resultado. Você vê aí, se o Guarani vencer o próximo jogo, ele vai para 32 pontos e pode passar, teoricamente, pode passar todo mundo e sair da linha do rebaixamento e indo lá para 14º. Você veja, está em 19º se ganhar um jogo. Na combinação de resultado, o Guarani pode sair da linha do rebaixamento. Eu estou dizendo isso porque eu sou do estado de São Paulo e a gente conhece muito bem e nós sabemos o tanto que é complicado o time do Guarani na linha do rebaixamento. Finalizando a Série B, nós vamos falar um pouquinho da Série C, porque, olha, rapaz, eu estava agora falando com o Vinícius, olha lá, vamos ver os caracteres. Série C, segunda fase, quarta rodada. Significa que faltam 2 jogos. Este foi o primeiro jogo do segundo turno. A Série C, onde o grupo é chamado Grupo B, devia ter outra letra, e o Grupo C devia ter outra letra para facilitar a nossa explicação. Mas veja, o Botafogo perdeu em casa, aqui no domingo, ontem, no estádio Santa Cruz, perdeu de 3-2 para o Aparecidense, num jogo em que, olha, os torcedores que foram, eu não podia, eu estava com compromisso, eu não podia ir a esse jogo, num jogo que o torcedor do Botafogo deve ter ficado muito triste, que o Botafogo brigava numa condição de ficar melhor ainda. Perdeu, não saiu da segunda colocação, mas perdeu uma oportunidade de consolidar uma perspectiva de classificação, mesma perspectiva que o Mirassol teve. Que hora que o Vinícius abriu os caracteres aqui para mim, a arte, eu falei, ô Vinícius, a pontuação do Mirassol tá errada. Ele falou assim, Juninho, você bebeu ontem. Eu falei, ô Vinícius, peraí, eu não vou expor minha vida aqui no YouTube, não. Se eu bebi ou se eu não bebi, não tem problema. Mas foi 3-3 o jogo. No último minuto, um gol contra, o Mirassol empatou com Volta Redonda. Como eu disse, no jogo das 11 horas, o Botafogo perdeu para o Aparecidense. Na Série C, o ABC empatou com o Vitória, um jogo de duas equipes que combinam muito mais com a Série B, brigando, mas põe briga nisso. Evidentemente que um empate fora de casa para o Vitória simboliza melhor do que para o ABC. E a vitória, a primeira vitória do Paysandu nesta fase, contra o Figueirense, traz um rolo, mas põe rolo para os jogos dos dois grupos. Vinícius vai trazer para nós a classificação para você ver. Olha lá, ó. Mirassol podia estar com 10, para mim estava com 10. Mirassol com 8, Botafogo e Ribeirão Preto com 6, Volta Redonda com 4, Aparecidense com 4. Significa, nesse grupo especificamente, grupo B, que todo mundo depende de si mesmo. Você vai falar, mas Juninho, como é que pode, né? Se cada time farão mais 2 jogos, um em casa e um fora, sem dó, não tem 2 jogos fora, nem 2 jogos em casa. Amigo, se cada time, se o time ganhar os 2 jogos, é o caso do Aparecidense, por exemplo, vai para 10 pontos, vai classificar. Entendeu? Se o Volta ganhar os 2 jogos, vai para 10 pontos. Então, os 4 clubes dependem de si mesmo
para conseguir a classificação. Já na Série C é bem parecido a interpretação, porque o ABC continua em primeiro com 8, Figueirense com 6, Vitória com 5, Paysandu com 3, faltando 2 jogos. Se o Paysandu vencer os 2 jogos, ele vai para 9 e não depende só dele, né? Porque necessariamente as outras equipes vão jogar, mas ficou bem mais competitivo os 2 grupos do Campeonato Brasileiro da Série E. Amigo, era exatamente isso que eu queria trazer para você. Hoje eu fiz o podcast Passando a Limpo de forma unitária, sozinho aqui, mas contando com o Vinícius Falquete nas artes. E nós falamos para você do Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B e da Série C. Muito legal. Briga nos campeonatos brasileiros. Essa é uma semana que nós teremos jogos da Copa do Brasil, teremos jogos do futebol feminino. Hoje tem jogo do futebol feminino. Provavelmente no final de semana vamos transmitir outro jogo ao vivo. Estamos estudando aqui para ver se temos condições. E eu agradeço a todos vocês que me acompanharam aqui, que estão acompanhando o nosso trabalho aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance. E eu te convido a permanecer com a gente, porque tem muita coisa para acontecer durante a semana. Como eu disse, tenha uma ótima semana. Hoje, dia 12 de setembro. Curta a sua família, curta o seu trabalho e a vida segue. Um grande abraço, eu estou indo embora. Tchau.